Aleluia. Pai Santo, nós louvamos o Teu nome, agradecidos, porque a cada dia provamos da Tua graça, do Teu amor, dos Teus livramentos, das direções, Pai, que Teu Espírito nos dá. Trazemos o nosso pensamento cativo à Tua obediência, Pai, e que a Tua vontade, assim como estabelecida no céu está, possa ser em nossas vidas, Pai Santo, em nossas casas e famílias. Por isso te louvo agradecido, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queria que você pudesse sentar, ficar à vontade. Graças a Deus. Você possa falar para a pessoa que está ao seu lado: obrigado, grupo de louvor. Dizer para ela: que bom que você está aqui. Então fale com o seu irmão: que bom você estar aqui essa noite. Que bom podermos estar nos expondo à verdade da palavra, assim como o pastor Jabes falou, né? Ela é poderosa para trazer salvação para as nossas almas. Amém? Essa é a palavra de Deus, que jamais voltará vazia. Amém? Você pode dizer isso comigo: a palavra de Deus jamais voltará vazia. Quem garante? Aquele que falou. O próprio Deus, amados, Ele respalda a verdade da sua palavra. E eu queria, tu pode colocar aí, Miguel, algo que Deus me colocou no coração para nós estarmos partilhando essa noite, né? Aí veio esse tema: a voz da fé e a vida do sangue. Amém? Diga comigo: a voz da fé e a vida do sangue. Nós precisamos conhecer profundamente essa verdade, porque então, amados, nós podemos caminhar uma vida de uma pessoa que ama a Deus, mas que não conhece o seu posicionamento nele, nem sabe como andar nessa realidade, né? Uma nova realidade em Cristo Jesus. Quando você não conhece, amados, que a sua fé, ela tem que ter uma voz. Amém? Diga: a minha fé tem que ter uma voz. E ao mesmo tempo você conhecer a vida que há no sangue. Mas esse sangue não é qualquer sangue, é o sangue de Jesus. Amém, irmãos? Tem uma passagem em 1 Pedro, que nem está no slide, né? Se eu conseguir ficar nele, tudo bem. Se eu não conseguir, está bem também, né? Então, 1 Pedro, no capítulo também 1, que fala... no versículo 18, 1 Pedro 1,18, diz: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatado do vosso fútil procedimento, que os vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue. Diga comigo: precioso sangue. Aleluia. Como de cordeiro. Diga comigo: como de cordeiro. Não era um cordeiro em si, um animal, mas fazendo uma analogia com o sacrifício que era feito na antiga aliança, ele diz: como de cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo. Amém? Diga: o sangue já era conhecido antes da fundação do mundo. Então Jesus não passou a existir, a ter sangue, a ser uma pessoa, né? Não, amados, ele já existia antes de todas as coisas. Ele é Deus. Amém, irmãos? Antes de todas as coisas, diz assim: porém manifestado nos fim dos tempos por amor de vós. Aleluia. Diga: foi por amor a mim. Aleluia. Algumas pessoas receberam, outras não, estão em dúvida ainda. Mas é por amor a você, por amor a mim, que ele foi manifesto. Amém, irmãos? Ele já era conhecido de Deus, do Pai, do próprio Espírito, mas por causa do amor a cada um de nós, ele foi manifesto. E diz o versículo 21, que por meio dele, aleluia, tendes fé em Deus,
o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Amém? Diga: a minha fé e a minha esperança estão firmadas em Deus. Aleluia! Então, amados, nós não estamos nos aproximando ou tendo comunhão com Deus por causa da nossa própria performance nesse mundo, por causa da nossa bondade, da nossa maneira de agir, né? Mas, pelo contrário, existe um acesso que Deus criou por esse sangue. Amém? Aleluia! Diga: acesso pelo sangue. Então existe um acesso que Deus nos deu, amados, pelo sangue. Então eu quero poder estar mostrando essa verdade. Hebreus no capítulo 10, né? O autor do livro de Hebreus mostrou que nós devemos ser ousados, deve haver intrepidez em nós, amados, para podermos desfrutar dessa comunhão com Deus. E ele diz assim: tendo, pois, irmãos, veja, amados, nem todo mundo, mesmo nascido num país dito cristão, amados, tem esse acesso a Deus, porque são os nascidos de novo. Diga: nascidos de novo. Quem, amados, tem uma nova natureza, a natureza divina, partilhada pelo próprio Deus, ele diz que deve ter intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Aleluia! Diga: pelo sangue. Aleluia! Eu não vou me demorar fazendo a analogia do Antigo Testamento, amados, daquilo que o sangue representava, o acesso que ele dava, o sacrifício que era feito. Não, eu não vou entrar nesses detalhes. Então você deve ter esse entendimento e correr atrás dessas verdades. Mas existia um véu que separava, né, um suposto acesso a Deus, a arca da aliança. E, amados, não poderia entrar naquele lugar se o sangue não fosse derramado. Por isso que quando Pedro faz a referência, diz: como de cordeiro, o sangue como de cordeiro, fazendo referência, amados, ao sacrifício que era feito na antiga aliança. Mas ele diz que temos acesso, devemos ter intrepidez pelo sangue de Jesus, porque agora é um novo e vivo caminho. Aleluia! Diga comigo: novo e vivo caminho. Amados, os animais eram mortos, né? Eram colocados em sacrifício. Jesus, sim, ele foi entregue como sacrifício, mas é vivo, é um novo e vivo caminho que nós temos a Deus. Aleluia! Você pode dizer ao seu irmão: você tem um novo e vivo caminho a Deus. Aleluia! E ele diz que ele nos consagrou pelo véu, isso é, pela sua carne, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos. Sabe, amados, essa é uma decisão individual. Talvez teu marido não queira, mas você quer. Talvez a sua esposa queira e você não queira. É algo, amados, individual, de ter comunhão com Deus, andar na luz da sua presença. É uma decisão individual. Amém, irmãos? Porque cada um de nós individualmente vamos prestar contas a Deus. Amém? Mas nós devemos tomar a decisão de nos aproximarmos. E ele diz aqui: com sincero coração, em plena certeza de fé. Diga: em plena certeza de fé. Antes, literalmente, né, havia um tabernáculo, havia lá, amados, o altar do sacrifício, havia uma bacia aonde as pessoas se lavavam, entravam, havia lá, amados, os utensílios do templo, né, havia um candelabro, havia uma mesa, havia pães da proposição, se colocava incenso porque havia um candelabro, existiam coisas físicas. Hoje, amados, não existe algo físico, mas é uma realidade espiritual. Quando eu e você decidimos, amados, desfrutar da presença de Deus que está nesse lugar, porque ele disse que estaria quando nos reuníssemos, então é uma realidade espiritual, e é em plena certeza de fé que nós devemos desfrutar dessa presença. Aleluia! Você pode dizer um glória a Deus?
E ele diz, olha, tendo o coração purificado de má consciência e o corpo lavado com água pura. Os sacerdotes, amados, eles se lavavam para poder ter acesso a Deus. Agora, amados, a água da palavra é aquela que nos lava. Aleluia, diga, a água da palavra é essa que me lava. Então, amados, se você tomou banho ontem e não tomou hoje, talvez você esteja incomodado. Mas, amados, com a palavra você deve estar constantemente se expondo para ser lavado por essa palavra. Amém, irmãos? Não vamos estar carregando as sujeiras desse mundo, amados, para nos apresentarmos diante do Senhor. Precisamos ser lavados pela água. Aleluia, purificados pela água. E ele diz assim, devemos guardar firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Aleluia, diga, quem fez a promessa é fiel. Aleluia, então existe um novo e vivo caminho, amados, pelo sangue. Diga comigo, pelo sangue. Eu acho que vocês já ouviram falar ou têm lembrança, né, do primeiro assassinato premeditado que houve na Bíblia, né? Quando Caim, amados, chamou o seu irmão e disse, olha, vamos no campo. Ele premeditou um assassinato e lá, amados, ele matou o seu irmão. E o Senhor se dirigiu então, né, a Caim, pedindo então que ele pudesse relatar o que é que havia acontecido com o seu irmão Abel. Está em Gênesis, no capítulo 4, versículo 10, veja só. Gênesis 4, 10, diz assim, e disse Deus, que fizeste? Falando com Caim, a voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Aleluia, 4:10. Então veja só, amados, algo que havia acontecido, um assassinato. E Deus buscou então aquele que havia cometido e disse, o que é que você fez? Porque existe uma voz que está clamando e que está chegando até mim. Aleluia, diga, o sangue tem uma voz. Diga isso mais uma vez, o sangue tem uma voz. O sangue, amados, de Abel estava penetrando, amados, os ouvidos do Senhor. E ele foi saber com Caim o que havia acontecido. Porque existe uma vida no sangue. Amém, irmãos? Aleluia, e Deus atenta para todas essas coisas. Certa vez em Levítico também ele deixou escrito no capítulo 17, versículo 11, ele diz assim, porque a vida da carne está no sangue, e eu vos tenho dado sobre o altar para fazer expiação pela vossa alma. Porquanto é o sangue que fará a expiação em virtude da vida. Então existe uma vida no sangue, existe uma voz no sangue. Agora nós estamos falando, amados, de um sangue de um homem natural, né? De um homem que Deus criou e ele veio a existir nessa terra. Agora, quanto mais o sangue de Cristo. Aleluia, diga, quanto mais o sangue de Cristo. Porque se o sangue de Abel tinha uma voz, o sangue de Cristo também tem, amados. Mas essa voz, amados, ela é superior. Amém? Aleluia, um sangue que tem uma voz que é superior. E ela fala sobre o quê? Fala, amados, do nosso resgate. Aleluia, diga, o sangue de Jesus está falando da minha redenção. Aleluia, você pode dizer um glória a Deus? Aleluia, o sangue de Jesus, amados, fala que existe um povo nessa terra redimido, comprado para Deus através de um sangue. Aleluia, e nós precisamos ter uma consciência espiritual, vamos assim colocar, que nós não somos de nós mesmos, mas nós fomos comprados por Deus através do sangue do seu Filho Jesus Cristo. Aleluia, então você
nós somos uma propriedade divina aqui na terra. Aleluia. Nós não vivemos para nós mesmos, nem morremos para nós mesmos, porque fomos comprados. Quando você dissocia essa verdade espiritual e vive como homem natural, você está usurpando aquilo que legalmente em Deus foi estabelecido. Quando você diz para si, eu faço o que quero, quando quero, do jeito que eu quero, você está dizendo, olha, eu desqualifico o sacrifício de Cristo. Eu não estou nem aí para tudo que Deus fez para me comprar de volta. Amados, isso é pesado. Isso é grave diante de Deus. Às vezes as pessoas tomam essa atitude sem realmente conhecerem a profundidade, amados, dessas atitudes fora da vontade do Senhor. Mas nós devemos estar com a nossa mente desperta, né? Devemos estar conscientes dessa verdade. Efésios capítulo 1, versículo 7, Paulo, quando escreveu essa carta, ele fez uma referência à igreja de Deus, e ele diz assim, amados, Efésios 1,7, no qual, está falando sobre o sangue de Jesus, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Você pode dar um glória a Deus? Nele, em Jesus, nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados. Porque, amados, nós fomos resgatados, nós fomos pagos, né? Deus pagou o preço por nós, segundo a sua graciosa riqueza, né, que Ele manifestou através de Cristo Jesus. Agora eu posso, e você também pode, com ousadia e confiança, desfrutar dessa presença divina, porque é o sangue de Jesus que nos dá a vitória. Aleluia! Você pode dizer isso? É o sangue de Jesus que me dá a vitória. Veja em Apocalipse capítulo 12, versículo 11, creio que é esse versículo, o que é que aqui João fala sobre essa realidade. Aleluia, diz assim: eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Aleluia, diga assim: eu tenho vencido pelo sangue de Jesus e pela palavra que eu testemunho. Aleluia, existe uma ação divina, amados, que ela já foi plenamente estabelecida. Agora existe uma ação humana que você precisa tomar posse dessa verdade. Quando ele diz, eles pois os venceram por causa do sangue do Cordeiro, mas também por causa da palavra que eles testemunham. Aleluia, porque eles mesmos não estavam, amados, nem sequer amando ou tentando preservar a sua vida, contanto que eles cumprissem a vontade de Deus, a vontade daquele que os resgatou do engano das trevas, que pagou o preço do seu pecado e agora colocou-os em liberdade. Amém? Diga agora, eu sou livre. Somos verdadeiramente livres. Amém, irmãos? Aleluia. Então, o sangue dá acesso. Aleluia, diga comigo, o sangue dá acesso. Aleluia, o sangue de Jesus, mas não é simbólico, ele é real, ele é poderoso e ele é eterno. Amém, irmãos? Não é algo, amados, abstrato, é algo verdadeiro. Ele, com o seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos Celestial, para, amados, nos resgatar e dizer: Senhor, eu o comprei para você. Aleluia, e agora nós somos dele. Aleluia, diga assim: eu sou dele. Aleluia, o sangue, amados, ele nos garante acesso, proteção, vitória e identidade. Aleluia, você pode dizer isso, diga: o sangue me garante acesso,
proteção, vitória e identidade. Porque você é dele. Aleluia! Diga ao seu irmão, você é dele. Aleluia! Então, a redenção pelo sangue. Nós somos redimidos pelo sangue. O sangue garante, amados, perdão e reconciliação. Amém, irmãos? Nós não apenas fomos perdoados e agora ele diz assim, agora você vive aí do jeito que você quiser, né? Tomando suas próprias decisões longe de mim. Não, amados, ele nos traz perdão e também reconciliação. Amém? Nós podemos ter comunhão com o nosso Deus. Efésios 1, 7 e 8, agora eu coloquei aqui, né? No qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos nossos pecados, segundo a riqueza da sua graça, que ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Sabe, amados, que quando Jesus estava naquela cruz, morrendo, entregando a sua vida, para os judeus era uma loucura, como um redentor, como um salvador, né? Poderia libertar um povo, né? Estar à frente deles, se ele estava morrendo na cruz. Realmente era uma sabedoria que o mundo não conheceu. Porque, amados, a morte não pôde retê-lo. Aleluia! Ele venceu a morte, ele venceu as trevas, ele venceu o diabo, ele venceu todo o mal, ele ressuscitou ao terceiro dia, dando legalidade, amados, à salvação que ele nos comprou, amados, que ele manifestou sobre o seu povo e a sua igreja. Aleluia! E amados, nós podemos com certeza estar vivendo um novo tempo na presença de Deus. Não está passando aí? Então, eu gostaria que você pudesse, amados, saber que a voz da sua fé, falando agora, amados, que a voz da fé, ela atrai o poder de Deus. A fé sempre tem uma voz. Amém? Aleluia! Diga comigo, a voz da fé atrai o poder de Deus. Ela sempre tem uma voz. Você tem de alguma maneira, amados, está demonstrando aquilo que você está crendo. Porque algumas pessoas, erroneamente, elas apenas acham que fé é falar da boca para fora, né? Dizer algo, não, se Deus quiser, quando Deus quiser. Não, amados, isso não é fé. Fé, amados, vai estar baseado, vai estar alicerçado numa palavra que o próprio Deus disse. Amém? Porque aquilo que ele fala, ele não volta atrás. Se você tem uma palavra de Deus, você já tem a sua resposta. Aleluia! Você pode dizer isso ao seu irmão? Se você tem uma palavra de Deus, você já tem a sua resposta. Você não precisa estar orando a Deus quando Ele já tem dito na sua palavra qual é a sua vontade. Porque simplesmente pela sua oração você não vai mudar aquilo que Deus é e aquilo que Ele já disse. Porque às vezes as pessoas, elas querem manipular situações, né? Por exemplo, elas podem querer pegar o Salmo 37 e diz que Deus satisfaz o desejo do coração, né? Está escrito. Mas aí elas querem, o desejo do coração dela é contrário a um princípio bíblico. Não tem como ele respaldar, querido. Ele também é um Deus coerente com a sua palavra. Amém, irmãos? Quando Jesus disse, olha, se as minhas palavras estiverem em vós, e se você permanecer em mim, você pede o que quiser e vos será feito. Agora, amados, se você apenas quer essa parte, pedir o que quiser e vos será feito, fora do contexto que foi dito, você permanecendo nele e a palavra dele permanecendo em você, então você pode ser soberbo, arrogante, presunçoso, e ainda acusar Deus de não honrar a sua palavra. Mas eu e você devemos ser prudentes e saber que a primeira coisa, só há vida em mim quando eu estou nele. E ele só vai respaldar algo que é desejo do meu coração se estiver, amados, alinhado com a sua palavra.
Aleluia! Então, devemos conhecer essa verdade. Então, Paulo e Silas, amados, a voz deles liberou o milagre que eles precisavam. Aleluia! Oh, glória a Deus! Então, Atos 16, você pode acompanhar essa verdade. Eu sei, talvez você conheça o que está escrito, mas diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam. Aleluia! Diga comigo, oravam e cantavam. Talvez alguém diga, mas pastor, eu já orei tanto e as coisas não aconteceram, então você precisa começar a cantar agora. Porque eles fizeram as duas coisas. Eles não só oravam, mas eles também estavam cantando, né? Então muitas vezes você ora, mas você não está celebrando porque você não está crendo. Oi, eita, foi uma paulada mesmo aqui desse lado em alguma pessoa. Não, mas eu já orei. Mas será que você creu? Porque se você creu, você já está celebrando. Você já está cantando. Você já está dançando. Aleluia! Porque você creu, amados. E quem crê celebra. Aleluia! E Paulo e Silas, amados, por volta da meia-noite. Aleluia, diga comigo, meia-noite. Então dá a entender, amados, que era o horário mais sombrio, né? Então o pior tempo, o ápice do problema, é ali que você deve orar e nesse lugar que você deve estar cantando. Aleluia! Mas eu não estou com vontade, mas se você crer, você vai se mover nessa verdade. Aleluia! E eles estavam nessa situação, presos, depois de ter apanhado, chicoteado, eles tinham sido, agora estavam amarrados numa masmorra, fria, gelada, com rato, com barata, e eles estavam murmurando. Não, eles estavam cantando. Então a realidade dentro deles, de uma comunhão íntima com Deus, era maior do que a realidade natural que eles estavam inseridos. Aí está o ponto da tua vitória. É quando a realidade por dentro é maior do que a realidade por fora. Enquanto as realidades de fora estão pautando as suas decisões, você não está em fé. Mas quando você tem essa verdade revelada dentro do seu coração, nada vai poder te parar. Aleluia! Nada vai conseguir te deter. Você não deixará nada te distrair, mas você possuirá tudo aquilo que Deus já tem prometido na sua palavra. Aleluia! Então, devemos celebrar, amados, porque a fé celebra. E, amados, eles estavam lá, oravam, cantavam louvores a Deus. Diga comigo, louvores a Deus. E diz que os demais companheiros de prisão, então ele tinha outras pessoas que estavam presas com ele naquele lugar, e todo mundo estava ouvindo, e com certeza ninguém estava entendendo. Como é que esse povo está cantando numa situação dessa? Como é que eles estão orando no meio de uma pressão, de um problema que todos nós estamos passando? Mas, amados, apesar deles não conhecerem a Deus como Paulo e Silas conheciam, de repente, aleluia, diga comigo, de repente, de repente veio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia! Aleluia! Então, amados, veja só, era Paulo e Silas. Vamos assim imaginar que eles estavam em um cantinho naquela cela, louvando, cantando, orando, e os demais, alguns até murmurando, criticando, sem entender, né? Mas de repente, um terremoto, e amados, um terremoto específico, que abalou os alicerces.
Aleluia. Diga, um terremoto que abala alicerces. É o poder de Deus em operação. E amados, para surpresa daqueles companheiros de prisão, as cadeias que estavam em suas mãos também abriram. As portas de todas as outras prisões também se abriram. Então veio salvação para todos que estavam naquele lugar. Aleluia. Sabe que salvação na sua casa pode começar por você? Quando apesar de meia-noites que você tem vivido em sua casa, você começa a orar e começa a cantar, haverá abalos vindo da parte de Deus para romper cadeias, abrir portas, trazer iluminação ao coração de pessoas. Aleluia. E todos vão poder desfrutar, amados. Aleluia. Desse milagre. Oh, aleluia. Então, amados, existe verdadeiramente um poder quando eu e você nos posicionamos em Deus e começamos a falar daquilo que cremos, a celebrar a nossa fé, mesmo que as circunstâncias pareçam inabaladas, inalteradas, mas você e Deus já são maioria em qualquer peleja, em qualquer situação na sua própria vida. Aleluia! Diga assim, eu e Deus já somos maioria. Eu posso dizer, amados, que a voz da sua fé é o endereço do seu milagre. Quando você começa a falar a fé, eu posso dizer que a atenção de Deus é voltada para você. É codificado o endereço. Ele vai dizer, ei, tem alguém ali, naquela masmorra, tem alguém ali em uma pressão tremenda, mas eu estou escutando uma voz da fé. Eu estou escutando alguém que está se movendo naquele lugar de trevas, está rompendo essas trevas, está chegando até mim. Aleluia. E quando você se posiciona dessa forma, amados, você vai ver que o poder de Deus, ele vai operar ao seu favor. Aleluia. Eu posso dizer assim, o poder de Deus, ele quer operar em seu favor. Agora, é você, pelo posicionamento na palavra que ele já tem partilhado em teu coração, que você vai ser esse alvo do poder de Deus. Aleluia. Então você não precisa fazer uma auto-humilhação, né? Ou uma auto-mutilação, né? Se autodepreciar, para se chamar a atenção de Deus como se fosse um coitadinho, como um merecedor, né, dessa misericórdia. Não, querido, você precisa se posicionar em fé diante dele. E isso vai fazer com que os olhos do Senhor se voltem para você. Aleluia! E o seu poder opere ao seu favor. Aleluia! Vocês lembram de João Batista? Diz que ele foi levantado, amados, e ele estava no deserto, comendo gafanhotos, né? Mel silvestres, se vestindo com peles de animais, não tinha nada que chamasse, né, naturalmente a atenção para aquele homem, mas o que ele falava fazia toda a diferença. Amém, irmãos? Aleluia! Então não importa a condição natural que nós estamos vivendo, mas para Deus tem algo que vai chamar a atenção dele, é aquilo que sai pela sua boca, porque vai sair pela sua boca aquilo que está no seu coração. Pessoas que continuamente estão acusando outros, murmurando, né? Falando apenas de fracasso, de derrota, de situações difíceis, de coisas que são intransponíveis. Ela está falando aquilo que ela está crendo.
E essas coisas vão virar fortalezas, que vão aprisionar essas pessoas. Ei, eu e você devemos dar voz à nossa fé. Aleluia. Diga ao seu irmão, dê voz à sua fé. Aleluia. João Batista é aquele que clamava no deserto. Voz do que clama no deserto. Aleluia. Então existem pessoas, amados, que estão na igreja e elas não são uma voz, elas são um eco. E tem muito crente eco. Não é eco de ecológico, não. Mas é apenas repercutindo algo que não está nelas. Tenha cuidado para que não seja você, eu tenho cuidado para que não seja eu. Amém, irmãos? Porque nós devemos ser uma voz e falar segundo aquilo que estamos crendo. Não apenas está ecoando algo que ouvimos, mas que não temos entendimento, não temos revelação, não estamos vivendo aquela realidade, estamos sendo hipócritas diante do Senhor e querendo representar diante dos homens. Então sejam uma voz, não sejam um eco. Porque Deus, amados, que conhece o nosso coração, sonda o nosso coração, Ele já sabe todas as coisas. Aleluia. Então a sua voz, vou colocar assim, é o seu endereço no reino do Espírito. E eu posso dizer mesmo que se essa sua voz foi de murmuração, o diabo também já sabe onde você mora. Aleluia. Sim, ele é um cooperador da desgraça. Ele é aquele que ativa, amados, a maldição. É aquele, amados, que vem para destruir, vem para separar, vem para dividir. E nós devemos então estar nos posicionando corretamente diante da verdade dessa palavra, porque Paulo e Silas, amados, liberou a sua voz e atraiu o poder de Deus para aquela prisão, naquela cadeia, em toda aquela situação. Então eu e você devemos, amados, estar confessando aquilo que cremos. Aleluia! Eu sei que você talvez já conheça essa realidade, mas Marcos 11, 23, quando o Senhor Jesus falou disso, Ele disse, amados, nas Escrituras, que tudo que nós temos crido, em verdade vos afirmo, que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, mas não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que ele tem dito, assim será com ele. Porque ele está crendo e ele está, amados, falando aquilo que ele crê. Aleluia! Então você não pode apenas deixar que essa verdade esteja latente em seu coração, ou mesmo na tua razão, na tua alma. Você precisa dar uma voz à sua fé. Aleluia! Vou dizer mais uma vez, você precisa dar voz à sua fé. Não seja espiritualmente preguiçoso, mas fala aquilo que você crê. Porque esse é o espírito da fé. Aleluia. Aleluia. Brado de vitória. Nós gritamos mesmo com as muralhas ainda de pé. Aleluia. Então as circunstâncias estão lá. A muralha está lá, amados. Mas quando é gerada em seu coração essa firme convicção, amados, você não vai ficar intimidado com as muralhas. Aleluia. Não se deixe intimidar pelo tamanho do problema que o diabo está ampliando diante dos seus olhos. Ele amplia, ele coloca uma lente de aumento, para dizer, está vendo? Intransponível, não tem como resolver, não tem saída para você. De certo que para algumas pessoas, porque eles já têm dado muita voz ao inimigo,
Muitas vezes o diabo diz assim: olha, não tem oportunidade para você, ninguém te ama, ninguém te valoriza, então o melhor que você tem a fazer é tirar a sua própria vida. Porque aí, quando você já é crente mesmo, você já vai para o céu, né? Então, ele tenta enganar as pessoas. Porque esse é uma das funções dele, o enganador, amados. As escrituras dizem, amados, é bem controverso, né? Olhando de certo contexto, você tem que analisar caso a caso, não é algo literal. Mas diz que os assassinos, né, não entrarão no reino de Deus. Estou falando da pessoa que ela mesma comete suicídio, né? Não estou falando de um assassinato, né, normal e comum. Estou falando de um suicídio. Existem situações realmente que só Deus mesmo para ver tudo aquilo. Mas o diabo tenta incentivar as pessoas a pôr fim em sua vida, porque ela amplia o problema e ela não consegue enxergar Deus. Só vê as muralhas, só vê as dificuldades. Ei, Deus está acima de toda muralha, acima de toda dificuldade. O amor dele, amados, para com você é imutável. Aleluia! E aí, amados, nós vemos, né? A voz move o céu antes da manifestação. Talvez não dê para ler aqui, mas está em Josué 6:20, né? Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes tocaram as trombetas. Tendo ouvido o povo o sonido da trombeta e levantado grande grito, aleluia, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. Aleluia! Você pode dizer um glória a Deus? Então, verdadeiramente, amados, nós podemos entrar, tomar posse, mesmo que pareça naturalmente como intransponível, porque nós temos crido em Deus. Aleluia! E Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Aleluia! Então, essa voz traz uma identidade e um acesso aos céus. Aleluia! Lembra o próprio Deus falando de Jesus, quando a ele estava se submetendo a entrar no Rio Jordão, a ser batizado por João Batista. Dos céus o Senhor bradou: este é o meu filho amado, em quem tenho o meu prazer. Aleluia! E amados, quando nos submetemos à sua vontade, né? Ele com certeza está dizendo: ei, é minha filha amada, é meu filho amado, eu me alegro, eu tenho um prazer na vida dele. Ei, Deus não está buscando perfeição em nossas vidas. Ele está querendo, amados, submissão. Amém? Ele está querendo obediência às suas instruções. Porque Ele sabe que nós somos dele, Ele nos comprou com um alto preço. Aleluia! E esse sangue precioso, amados, está sobre a nossa vida. Identidade pela voz. A sua voz carrega a sua identidade. Aleluia! Diga ao seu irmão: a sua voz carrega a sua identidade. Ah, é assim? É, numa multidão, amados, se você é casado, já faz um bom tempo, você conhece a voz da sua esposa, e ela lhe chama Manuel, amados, pode ser numa multidão, você sabe quem é. Opa, minha esposa está ali. Identifica na hora, não precisa estar vendo, apenas ouvindo. Amém, irmãos? Apenas ouvindo se identifica. Então, a nossa voz, amados, carrega uma identidade, né? Então, a voz ecoa no céu como um registro espiritual. Eita glória! Aleluia! Jesus disse em João 10, 27 e 28, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, ninguém as arrebatará da minha mão. Aleluia! Então ele, amados, nós conhecemos a voz do nosso pastor. Aleluia! Talvez a maioria daqui já tenha identificado essa voz, né? Dentro do seu próprio coração. Às vezes Deus mesmo fala no seu coração: ei, esse é o caminho, né? Isaías fala sobre isso. Deus dizendo: ei, esse é o caminho. Andai nele.
Aleluia. Então ele traz esse testemunho. Nós conhecemos a voz e ele também conhece a nossa voz. Aleluia. Porque somos dele. Aleluia. Então, amados, você não deve perder o seu brado de vitória. Aleluia. Diga ao seu irmão, você não pode perder seu brado de vitória. Nós vimos, amados, nas muralhas que o povo gritou. E as muralhas ainda estavam lá. Talvez alguém possa falar de si mesmo, mas pastor, assim, eu sou muito recatado, eu, assim, sabe, uma pessoa que eu não sou acostumado a ser tão expansiva, né? Demonstrar meus sentimentos, emoções, eu tenho vergonha. Eu digo, querido, Deus não te deu espírito de medo, né? Mas Ele, pelo contrário, te deu um espírito de ousadia. Aleluia! E você, mas deve ser ousado para tomar posse de tudo que Deus já tem falado em sua palavra. Ele quer que você tenha paz, Ele quer que você tenha saúde divina, Ele quer que você prospere, Ele quer que você tenha harmonia em seu lar. Mas você tem que ser como um leão, como uma leoa, e dizer, ei, é meu, eu tomo posse. Aleluia, eu tenho esse direito em Deus de viver essa realidade. Isso é ser ousado, querido. Não apenas ficar acomodado e vendo as coisas acontecerem, né? Porque assim como foi dito, é como se o diabo lançasse um fermento e você olha, não foi nada não, foi só uma coisinha, nem sei o que foi mesmo, mas aquele fermento, amados, vai começar a aumentar, dar volume, né, ao problema. E às vezes nós não atentamos que algo precisa ser feito e rapidamente. Aleluia. Vocês estão aqui, irmãos? Ei, as coisas espirituais, elas não se resolvem com o tempo. Elas se resolvem em fé na palavra. Porque se não forem assim, elas vão fermentando. Elas vão criando um problema ainda maior. Você tem que dizer, como Caleb fez, eia! Nós vamos possuir essa terra. Aleluia! Nós vamos devorar como pão. Aleluia! Porque neles operou um espírito da fé. E é assim que eu e você devemos fazê-lo. Não apenas ficar observando e achar que é natural, né? E nós devemos então muitas vezes romper, né? Um grito como arma espiritual, como resultado da fé do seu coração. E dizer, eia, para, não, vai ser como Deus disse. Vai ser como eu estou crendo. Aleluia, você tem que se posicionar, irmão. Ninguém pode fazê-lo por você. Aleluia. Então, aqui diz, no Salmo 89:15, na Bíblia livre, né? A versão que diz assim, bem-aventurado é o povo que entende o grito de alegria, ó Senhor, eles andarão na luz da tua face. Você pode dizer um glória a Deus? Aleluia. E se eu dissesse, dê um brado de alegria. Aleluia. Porque você conhece o grito de alegria, o brado de vitória. Você não para, é a vontade de Deus que é estabelecida na minha vida. Aleluia, o diabo não tem chance, né? A alegria e gratidão andam juntos. Aleluia, diga comigo, alegria e gratidão andam juntos, né? Salmo 119, 162 diz, regozijo-me com a tua palavra, como alguém que acha um grande despojo. Aleluia! Sabe o que é isso, amados? É celebração, dizer, eita, aleluia! Essa é a verdade. Eu tenho acesso por esse sangue. Eu falo aquilo que eu creio. Eu tomo posse daquilo que Deus prometeu. Aleluia! Você começa a se mover, irmão. Aleluia! Você não fica quieto. Você se move em cima dessa realidade da palavra. Aleluia! Porque, amados, você se regozija como quem acha um grande despojo.
Quando você tem revelação da palavra, mas nada vai te parar. Aleluia! Kenneth Hagin falou, a palavra vai trabalhar por você quando você estiver entusiasmado com ela. Você mesmo, amados, é que se entusiasma com essa verdade. Você se regozija com a palavra de Deus. E aí o que é que acontece? Essa palavra passa a trabalhar ao seu favor. Porque ele mesmo disse, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará aquilo que me apraz. Prosperará naquilo que eu tenho designado. Aleluia! Aleluia! Então podemos sim dar um brado de vitória. Aleluia! Você pode dar um glória a Deus? Vamos ficar de pé, por favor. Aleluia! Porque a alegria em Deus é uma evidência, amados, que nós entendemos a palavra, que nós recebemos a palavra. É um sinal da nossa vitória em Cristo. Aleluia! Aleluia! Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Você pode dizer isso, a alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia! Pai, muito obrigado. Quero te louvar agradecido, porque conhecemos a tua palavra, Pai, e nos alegramos em ti como quem acha grande despojo, porque o Senhor tem feito maravilhas. O Senhor é fiel à sua palavra. A sua palavra não voltará vazia, Pai. Ela fará tudo o que você designou para ela, Pai. Ela tem operado as suas maravilhas em nossas vidas. Tem criado um novo e vivo caminho, Pai. E nós podemos, Senhor, desfrutar desse amor. Nós podemos desfrutar da tua proteção. Nós podemos desfrutar da tua provisão, Pai. E agindo Deus, ninguém poderá impedir, Pai. E você está operando, você está agindo, Pai, ao nosso favor. Aleluia! Você está trabalhando ao nosso favor, Pai. Sim, Senhor, o Senhor é por nós. Quem será contra nós? Aleluia! O sangue tem uma voz, e esse sangue está falando da nossa salvação, da nossa redenção, Pai, da proteção que vem do alto. A nossa fé fala dessa realidade, Pai. Nada vai roubar a nossa vitória, Pai, porque nós temos a vitória pelo sangue de Jesus, pela palavra do nosso testemunho. Aleluia! Aleluia! Nós falamos aquilo que cremos. Nós falamos aquilo que cremos, Pai. Aleluia! Aleluia! Nos alegramos em Ti, Senhor, Deus de amor fiel, meu grande eu sou. Meu grande eu sou. Aleluia! Nós oramos, mas nós também cantamos. Aleluia! Nós nos alegramos na sua presença. Oh, Tu és fiel, meu grande eu sou. Tu és fiel, Deus de amor. Tu és fiel, meu grande eu sou. Tu és fiel, Deus de amor. Ele mama sotere garamas, lere papa soregere da maieres. Oh,
és o mesmo ontem, hoje. És o mesmo ontem, hoje e para sempre serás. Confiamos em Ti, confiamos na Tua palavra. Deus de amor fiel, Deus de amor fiel. Aleluia! Talvez você esteja apenas como espectador nesse lugar. Eu digo, nós precisamos ser protagonistas da nossa própria vida espiritual. E devemos, mesmo em meio às circunstâncias nada agradáveis, nós devemos estar orando, nós devemos estar cantando. E as portas são abertas. E as cadeias não resistem. Aleluia! Oh, aleluia! É você quem se move em fé, porque cada um deve se mover na fé que tem no seu coração. Aleluia, aleluia. Sabe, amados, você está em uma igreja, em um lugar que nós ensinamos a palavra. Para quê? Para que você pratique aquilo que você conhece. Nós não queremos formar seguidores de nós mesmos. Nós queremos estar ensinando a como você seguir a Cristo, a como você se submeter à sua palavra. Você não vai ver nesse lugar ninguém vendendo um sal para você levar para casa, uma água benta ou abençoada, como queira dizer. Não vamos estar formando um corredor, dizer passe aqui que a sua bênção está nesse corredor. Não! O abençoador está dentro de você. Se mova na palavra que Ele tem trazido para o seu coração, porque o preço da sua salvação Ele pagou com o seu próprio sangue, para que você ande nessa liberdade pela fé e você possa viver o novo e vivo caminho na presença dEle, continuamente, esquecendo das coisas que para trás ficaram, mas vivendo uma nova realidade em Cristo. Aleluia! Você que está aqui e você nunca fez essa aliança com Deus. Ah, existe aliança? Sim. Jesus falou de uma nova e eterna aliança. E não se entra em uma aliança, amado, sem entrar em acordo. Espiritualmente falando, você precisa entrar em acordo com Deus. Como isso acontece, pastor? Talvez você me pergunte. Eu digo de uma maneira. A palavra diz, quando você crê no seu coração e fala com a sua boca, porque é o seu endereço, Deus dos céus ouve e estabelece uma aliança com você. Você crendo em seu coração e você falando aquilo que você crê, porque a boca vai falar do que está cheio o coração. E se você está aqui e você nunca fez essa aliança com Deus, você quer entrar em aliança com Ele, eu digo, você tem a oportunidade de fazê-lo. Ah, o que é que precisa fazer? Uma oração, crer no seu coração e falar com a sua boca. E nós convidamos as pessoas a virem, porque nós vamos ajudá-la a fazer essa oração, só por isso. Se há desejo no seu coração em entrar nessa aliança, nós queremos ajudá-lo em oração, para que você saiba como se dirigir a Deus de forma que tenha base na sua palavra. Aleluia! Tem alguém aqui que quer fazer essa aliança com o Senhor e ainda não fez? Levanta uma das tuas mãos. Se você sabe dentro de você, eu preciso começar uma nova vida em Deus, esse novo tempo nele, né? Eu sei quem é Deus, eu amo, Ele me ama, mas você precisa entrar em uma aliança. Essa aliança é feita, amados, por causa do sangue derramado e das palavras que você se compromete diante dele.
Você está aqui, quer fazer essa aliança com Deus e ainda não fez? Ou mesmo se você em algum tempo fez, mas esfriou, afastou, saiu dos caminhos do Senhor e quer voltar a essa comunhão, também você tem essa oportunidade nesse momento. Tem alguém que deseja fazê-lo? Aleluia! Você pode levantar uma das suas mãos para que possamos te ajudar em oração nisso. Aleluia! Algumas pessoas elas ficam um pouco constrangidas, outros ficam envergonhadas. Eu digo, mas não deixa nada te parar, não deixa nada te impedir de você tomar posse da bênção do Senhor na sua vida. Se você está aqui e Deus está falando ao teu coração desse novo tempo que Ele quer para a sua vida, você tem que tomar passos de fé. Eu lembro a primeira vez que eu comecei a fazer um estudo bíblico, perdão por segurar você um pouco em pé, e eu fiquei me retendo naquele lugar para não testemunhar do que Deus estava fazendo na minha vida. Mas eu rompi aquela limitação, fiquei todo tremendo, mas eu fui e falei do que essa palavra estava operando e transformando em minha vida. E foi um rompimento. A partir daquele momento, amados, uma porta se abriu. Sabe, é assim que você também precisa se posicionar. Quando Deus te estende a mão e diz: vem, filho meu, vem para esse novo tempo, filha minha, você apenas deve responder. Não deixa a tua razão te impedir, não deixa teus sentimentos e emoções te barrarem, mas rompe isso para viver o melhor que Deus tem para a sua vida. Aleluia! Tem alguém aqui que quer responder a esse convite? Alguém que está aqui conosco, que está com alguma enfermidade, alguma dor, e crê que podemos fazer aquilo que Jesus disse que deveríamos fazer? Como assim? Ele diz: os que creem imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Não existe nenhum curandeirismo, né? Nenhuma prática ilegal da medicina, não. É apenas obedecendo ao que Deus disse na sua palavra. Nós impondo as mãos e quem cura é Ele. Só isso. Alguém quer receber a oração para ser curado, para ser livre? Aleluia! Não vou demorar. Verdade. Ok. Então, deixa eu só falar o que está acontecendo, né? Nós estamos numa reunião onde o Espírito de Deus, Ele está presente. E o pastor Jabes recebeu uma palavra de conhecimento no coração dele. O que é isso, uma palavra de conhecimento? De pessoas que têm enfermidades específicas. As pessoas não devem esperar que Deus revele a um outro sobre a enfermidade. Você não precisa esperar isso. Você pode se mover em fé. E toda vez você receber cura, porque você crê no sacrifício que Cristo fez no Calvário. Mas Deus, por sua misericórdia, pode se mover dessa forma, dizendo: olha, existem pessoas aí que estão com isso e com isso. E quando Ele revela, né, é porque pontualmente Ele quer operar na vida dessas pessoas. Amém, queridos? Então, o pastor Jabes vai dar a direção específica que ele recebeu. Glória a Deus. O Senhor mostrou um joelho com problema de desgaste, e a pessoa sente como se fosse uma pontada de vez em quando, bem na rótula. Você está aqui? Vem cá, meu irmão. Me saltou uma segunda palavra. A primeira foi uma imagem, eu vi esse joelho. A segunda foi uma palavra que eu não conhecia. Eu confesso que eu tive que pesquisar no Google, tá? Foi rapidinho ali, que eu nunca tinha ouvido falar. Espondilite é um problema na coluna. Ela de vez em quando trava e você fica com dor, problema de mobilidade.
na coluna, você fica travado, tá? Espolondinite, desgaste nas vértebras. Tem alguém aqui, além dessa moça? E a pessoa, se ela não cuidar, ela vai ficando encurvada. Ela chega, porque começa a incomodar, e para não doer, a pessoa vai curvando para diminuir a pressão. E se ela não, e de vez em quando vai piorando. Se ela não cuidar, ela vai ficar curvada com o passar do tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Amado, não perca as oportunidades. Eu falei no início do culto que enquanto a palavra estiver sendo ministrada, eu creio no poder da unção que está na palavra para ministrar cura. Se você veio aqui, você está crendo no poder da palavra que foi revelada. Mas eu quero dar uma boa notícia para você. A palavra que você já ouviu pela boca do pastor Ricardo já está operando cura no teu corpo. Aleluia. Nós vamos só testificar aqui o que o Espírito já está fazendo durante o culto. Homem nenhum cura, mas é o poder do Espírito Santo que está operando. Não é não, pastor? Isso. Então, enquanto elas estão recebendo aqui oração, você pode orar. Não sei se você tem direção de chamar mais alguém. Então, se você está aqui também e você é um crente, nascido de novo, um cristão, e você nunca foi cheio com o Espírito Santo, né? Talvez você diga, cheio com o Espírito Santo, pastor, eu nasci de novo, o Espírito Santo está na minha vida. Verdade, o Espírito Santo está na nossa vida quando nascemos de novo. Mas eu não estou falando da experiência do novo nascimento. Eu estou falando da experiência do batismo com o Espírito Santo. E as Escrituras falam em Atos 1:8, quando Jesus disse: vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês vão ser minhas testemunhas. Então é o batismo com o Espírito Santo, com a evidência de falar em outras línguas. Talvez você esteja aqui e você queira receber o batismo com o Espírito Santo. Aonde você está? E com certeza pessoas vão estar orando por você e você vai ser cheio com o Espírito Santo. Tem alguém que deseja receber o batismo com o Espírito Santo? Ela? Joia. André? Tem mais alguém que vai se juntar com ela, que vai estar cheia? A Fábia? Então, esses conselheiros, não, os conselheiros aí atrás. Ela vai com os conselheiros, viu? Lúcia. Já está chamando. Oh, aleluia. Vamos ministrar um louvor. Baixinho. Aleluia. Esteja cooperando, viu? Com o que Deus está fazendo aqui, curando e libertando. Esteja orando, intercedendo, não fica disperso, alheio. Pelo contrário, coopera com o Espírito de Deus, que está confirmando a sua palavra, libertando o cativo. Quão grande é o meu Deus. De um rei em majestade, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande
Pai. Filho, Espírito e paz. Aleluia, obrigado, Pai, pelo mover do Teu Espírito, pela liberdade que você tem, Pai. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus. Curada, liberta, restaurada, em nome de Jesus. É o meu Deus. Sobre todo nome eu sei. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. É o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai, por teu cuidado. Tua palavra é a verdade. Tua palavra é a verdade. Tua palavra é a verdade. Certamente Ele tomou sobre si as nossas dores e enfermidades. Nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas enfermidades. Obrigado, Pai. Somos curados, somos livres, somos sarados. Teu amor nos alcançou. Teu amor nos alcançou. Aleluia. 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 Glória a Deus. Nós estamos no culto do Espírito. Amém. Aleluia. Você concorda que o Senhor está nesse lugar, movendo os corações, movendo essa igreja, movendo pessoas, curando, sarando, transformando. Aleluia. Aleluia. E quando eu estava ali sentada, Deus disse: olhe para o lado. E quando eu olhei, aí eu olhei para Marilene. Aí e veio um amor tão grande do Senhor por sua vida, Marilene. Eu vi os olhos do Senhor sobre sua vida. E eu não tenho conversado com você ultimamente. Eu não sei de muita coisa, apesar de conhecer você. Mas realmente os olhos do Senhor estão sobre você, Marilene. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu queria que você viesse aqui. Pode não estar acontecendo nada, sabe? Porque para Deus não precisa acontecer. Ele é o acontecimento da tua vida. Ele é tudo para você. Ele é o seu refúgio, a sua fortaleza. Ele é o teu socorro bem presente na hora da angústia, Marilene. Ele é aquele que tem te sustentado. Ele é aquele que tem te dado alegria. Ele é aquele que tem sido o teu marido. Ele é aquele que tem sido a tua mãe e o teu pai. Ele é aquele que tem sido a tua provisão em todo o tempo, Marilene. Oh, aleluia, obrigado, porque eu posso perceber a atmosfera de amor de Deus específica sobre a sua vida, em uma área, Marilene, que só você sabe. Só você sabe, porque você tem dito: Senhor, só você pode saber. Só você pode dar cabo disso. E é Ele mesmo. Ele está dizendo: eis-me aqui, minha filha, respondendo
as suas orações. Você não está só, você não está perdida nessa igreja, Marilene. Levante as suas mãos para o céu, existe uma unção fresca sobre você. Ou você pode estender a sua mão para aqui, amados, porque quando um irmão é honrado e abençoado, a igreja também é. E existe uma unção sobre essa mulher, e você, mulher, pode receber nessa noite o amor do Senhor sobre a sua vida, o amor do Senhor sobre você, sobre a sua vida emocional, sobre o seu corpo, sobre a sua casa, mulher. Você não está só. Existe um Deus em seu favor. Existe um Deus em seu favor. Não dependa dos homens, dependa de Deus. Aleluia! Você tem braços para o Senhor, você tem olhos para o Senhor, você tem pés para o Senhor, e Ele irá te usar poderosamente. Não interessa quem você é, não interessa de quem você veio, interessa quem você crê. O sangue do Cordeiro que foi pregado nessa noite é real. E é esse sangue que tem livrado Marilene. É essa fé que tem sustentado ela. Oh, aleluia, aleluia. Pai, muito obrigado pela tua unção. Oh, obrigado, Senhor, pela tua unção sobre a vida dela, manifestando o teu poder. Tá aí, Marilene, a unção, o refrigério que você precisa. Obrigada, Pai. Pode dar um abraço nela? No final do culto você pode dar um abraço nessa mulher, que ela está encharcada do amor de Deus. Amém. Você está feliz com isso? Aleluia, aleluia. Deus é bom, amados. E Ele nos ama. Amém? Ele não apenas ama a Marilene, Ele ama a Rejane. Ele ama essas duas mulheres lindas que estão aqui nos visitando. Ele me ama e Ele é bom. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Você pode sentar por um pouco? Aleluia.